Podcast Registral, com a apresentação de Guilherme Pinho Machado. Alô, colegas registradores, notários, advogados, todos aqueles que se interessam pela área registral. Estamos iniciando o nosso segundo episódio do Podcast Registral. O Podcast Registral é um oferecimento do Colégio Registral, uma entidade que há mais de 40 anos defende os interesses dos registradores gaúchos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente importante porque passa pela nossa vida, não é? Que é o registro civil, que eu digo sempre passa pelo menos 2 vezes na nossa vida, né? No nascimento e no óbito, né? Mas com certeza passa outras vezes. Nós estamos aqui hoje com o nosso colega, Dr. Gerson Tadeu Astolfi Vivan. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco nesse dia para falar desse assunto que para nós é tão importante. Isso, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar em nome do Colégio Registral. Afinal de contas, nossa instituição também é bastante representativa e que também congrega os registradores civis. Sim. Né? Uhum. E sempre é importante a divulgação, a difusão do conhecimento. Isso é um dos objetivos, certamente, do colégio também, e também nos interessa muito. Sem dúvida, né? Vamos ter aqui uma lição. Eu digo sempre, eu trabalho hoje, né, no meu cartório com registro de imóveis, pessoas jurídicas, títulos e documentos e o protesto. Então, não tenho registro civil nem o NOTS. O NOTS eu sou casado com uma notária, né? Então eu tenho essa vivência, mas o registro civil não, né? E ele é tão importante, né, para nós. E eu começo perguntando isso: como é que é trabalhar com essa especialidade que envolve tanto, que é tão humana, né? Na verdade, que se relaciona tanto com as pessoas e está ligada a fatos tão importantes da vida das pessoas. Exatamente assim. Nós tratamos com o sentimento das pessoas. E isso é muito impactante, porque tu observa a cada momento que os sentimentos vão mudando, né? Tu vai colhendo os sentimentos no dia a dia. Então, pela manhã nós podemos ter um nascimento, que é a pessoa que está feliz, temos um casamento, os casamentos também, e o óbito, né? Antes mesmo de vir para cá, estava lá atendendo uma pessoa que tinha falecido o pai e estava muito consternada. Então é exatamente isso, a gente passa pela vida das pessoas, ou as pessoas passam por nós, né? A gente consegue acompanhar bem claro isso, né? Essa situação onde tu pega um assento de nascimento que tu tem toda a vida da pessoa ali, toda ela anotada, o que aconteceu com ela, do início ao fim. Então é um tratamento com a vida e os sentimentos das pessoas. E hoje tudo mais moderno e como nossas serventias estão também se modernizando e acompanhando essas mudanças. Lembro que antigamente, para se conseguir uma certidão de nascimento, por exemplo, tinha que ir lá naquele cartório que era o do nascimento, né, e fisicamente no local, e hoje isso mudou completamente, né? Sim. Quando eu ingressei na atividade em 2007, ainda já era uma evolução, onde se podia fazer solicitação via postal, né? Tu enviava ou entrava em contato com o cartório e depois a gente remetia pelo correio, né, a certidão, e já era uma grande coisa. Só que de lá para cá, exponencialmente, a gente mudou nossa atividade, né? Uma exigência da nossa comunidade, uma exigência social, fez com que a gente tivesse agilidade, e certamente a gente tem atendido plenamente isso, e é o caso da nossa CRC, a Central do Registro Civil, onde em qualquer cartório do Brasil se pode buscar qualquer certidão de qualquer outro cartório do Brasil. Então, na minha cidade, né, que eu sou titular em Veranópolis, eu posso buscar uma certidão de Belém do Pará, ou do interior do Pará, não tem problema nenhum. Isso demora normalmente um prazo razoável, que é de 5 dias. Mas muito menor do que ter que fazer toda a tramitação, né? Mas a maioria, por exemplo, dentro do Rio Grande do Sul, isso é 1 dia. Sim. Certamente, de um dia para o outro, tu vai ter... no cartório na hora, né? Sim, pronto. Vai ser na hora. Tem cartórios que talvez façam um tempo maior ou menor, né? Porque não é exatamente a certidão do imóveis, por exemplo, que ela é praticamente né? Tu tem ela toda digitada ali e tal. Mas o prazo regular são 5 dias, mas, por exemplo, eu faço em 20 minutos. Sim. É o meu coisa, é a minha meta.
né? Mas tem, em regra, é rápido, muito rápido. Porque eu estou pensando também, dependendo do registro civil, nós temos muitas informações muito, muito antigas também, né? Nós devemos ter coisas em livros que às vezes a gente que trabalha com... Eu tenho um cartório também, tem mais de 125 anos, né? Então tem aqueles livros dos imóveis, mas os de nascimento e às vezes até é difícil até de conseguir buscar o que está escrito naqueles livros, né? Com a letra, tá? É todo um processo que exige bastante. Os cartórios, o registro civil se tornou obrigatório a partir de 1889, então 1º de janeiro. A partir daí, claro, existem algumas experiências anteriores em função daquela questão que de regra, se fazia o registro nas igrejas, né? Católicas. Só que existiam pessoas que não eram católicas e tinham o constrangimento de fazer o registro do nascimento do seu filho numa igreja católica. Então, em alguns lugares, nós temos experiências de registro civil em momentos até anteriores a 1889. Então, mas a maioria surge a partir daí. Né? Eu trabalho num cartório que surgiu em 1889. Sou responsável ainda pelo cartório de Bento Gonçalves, da colonização italiana, onde é uma grande demanda de certidões dessa época. Efetivamente, é muito complicado. Tu tem grafias muito difíceis, mas com o tempo tu pega, né? Sim. É sempre o mesmo, daí tu pega que é o mesmo, né? Exatamente. Daí, passou às vezes com uma letra melhor, outro com uma letra que não é tão boa, né? Mas a gente consegue atender, certamente, a demanda do pessoal, né? E a gente faz a manutenção, o Registro Civil também faz a manutenção desses livros antigos, né? Tem que manter esses livros, Sim, né? sim. É obrigação do registrador fazer a conservação desse acervo. O que eu sempre brinco com os meus colaboradores. Isso é a nossa joia. Sim. Porque, na verdade, tudo gira em torno dos livros e, claro que hoje nós temos eles no formato digital, nós temos eles todos digitalizados também, que é uma garantia do acervo, né? Claro, para qualquer um acidente, alguma coisa. Exatamente. Então, é a nossa garantia, então nós temos que tratar eles muito bem. Sim. E até porque é o nosso compromisso entregar para a futura geração exatamente essa história. Né? Exato. Aliás, essa é uma questão que eu sempre também falo, que as pessoas, e talvez isso até seja um pouco de culpa nossa, a gente tem muita história nos livros. Sim. E isso não foi explorado ainda por historiadores ou quem tivesse interesse. Claro, eu sou registrador, não, né? Mas as pessoas que conseguissem ler exatamente o que as entrelinhas desses nossos acentos, né? É muita coisa, tem muita história. Muito rico, né? Exatamente. É história. Eu trouxe alguns assuntos aqui que eu acho que podem ser de curiosidade das pessoas, e começando no início, né, que seria a questão da reprodução, né? E aí nós temos mais uma vez, né, as evoluções científicas cada vez mais, né, que vão sendo regulamentadas e vão chegando no registro civil. A gente tem uma situação, acho que é cada vez mais comum, que é da reprodução assistida, né? E como é que é feito isso? Eu não sei se precisa de autorização judicial, se não precisa. Essa seria, vamos dizer, um exemplo exatamente dessa extrajudicialização, né? Sim. Antigamente não existia nem a previsão para isso, né? Hoje nós temos no Código Nacional do CNJ, que procura regulamentar as atividades notariais e registrais em todo, sob o ponto de vista nível nacional, o provimento 149, e já tinha alguma coisa também na nossa consolidação normativa que regulamentava e permitia isso, né? Ou seja, um casal vai a uma clínica ou um serviço de reprodução assistida e faz a inseminação. Sim. Que ela pode ser com a sua carga genética, né? Ou de outra pessoa, um doador, né? Que seria a heteróloga ou homóloga, né? Essa que seria a homóloga, essa não tem problema nenhum, vai direto ao cartório e faz. Agora, a heteróloga teria essa situação de usar a carga de outro, e aí, com essa informação fornecida pela clínica de reprodução, eles vão ao cartório, né? E fazem o registro. Sem problema nenhum, né? Inclusive, aí entra aquela hipótese da gestação por substituição, né? Sim. Que é exatamente
chamada barriga de aluguel. Né? Então, uma coisa que antigamente era literalmente de novela, né? Exatamente. Mas me parece que tem sido também cada vez mais comum. Isso, né? mais comum. E é a mesma coisa. Antigamente, tu teria que ir até o judiciário, fazer a prova dessa situação, né? E aí, hoje não. Hoje, da mesma forma, se faz uma declaração assistido por essa clínica, se faz essa declaração, que a parturiente que deu origem, o que gestou, né, e que na verdade ela está com as cargas genéticas dos pais, e isso pode ser um casal homoafetivo, um casal heteroafetivo, sem maiores problemas, ela faz essa declaração e vai ao cartório e faz o registro já em nome das pessoas que são vamos dizer, as titulares, né? Sim. O importante é isso que a legislação quis identificar, é um projeto de filho. Sim. Ou seja, mais do que simplesmente uma reprodução biológica, existe um projeto. Eu vou ter um filho com alguém e esse é o nosso projeto, e ele vai ser acompanhado por uma clínica que vai atestar essa regularidade. Mas aí tem uma questão muito relevante e que é cada vez mais comum, muito embora isso não tenhamos uma resposta ainda, que é a inseminação doméstica. Sim. Né? E que, exatamente, esse serviço de inseminação é caro. Então, muitas pessoas dão o seu jeito. Sim, né? sim. E a ideia é a mesma. É um projeto de filho com contribuição de alguém. Né? Sim. Só que isso de uma forma informal, não acompanhado. Então, isso não tem solução ainda, mas já tem decisões judiciais permitindo isso, reconhecendo isso, e daqui a pouco estaremos nós também aí já resolvendo isso também. Na reprodução assistida, às vezes para acontecer do genitor também falecer antes, né? E aí como é que fica essa situação? Dessa forma, quando ele falecer e existirem os embriões, né, à disposição, podem ser utilizados, né? Desde que haja uma autorização dele. Sim, né? Então, que ele tenha deixado essa autorização. No falecimento pode ser usado o material genético dele. Exatamente. Aí isso vai gerar aquela presunção lá do artigo 1597, que ele teria sido concebido durante o casamento. Mesmo que aconteça muito tempo depois, né? Sim. Eu vejo que no registro civil também, né, como as outras especialidades que eu disse que conheço bem mais, a gente tem a questão da desjudicialização bem forte, né, que é interessante explicar para as pessoas, que é a ideia de a gente dar mais. Nós ganhamos autonomia, né, nos cartórios a partir de situações em que eram exclusivas, de competências exclusivas do judiciário, né, ou ao menos para autorizar ou para fazer o procedimento, para determinar, que se permite, devidamente regulado, que os cartórios possam fazer isso sem a participação do judiciário e, obviamente, ser de interesse de todos, né, inclusive do judiciário que tem tantos processos, tantas questões para resolver, e que poder ajudar a desafogar isso, né? Sim. E ainda mais com os cartórios, com a capilaridade que nós temos, né? Então, acho que isso é bom para todos, né? Nós queremos mais serviço, né? E o judiciário acaba se afastando de ter que resolver certas questões que não precisaria, né? Exatamente. Assim, claro que isso talvez no início tenha sido um experimento, né? Mas com o tempo a atividade, os cartórios conseguiram demonstrar a capacidade de enfrentar isso. E cada vez mais nós temos recebido novas atribuições, né? E considerando que muitas delas, ou a maioria delas, elas são vinculadas à nossa atividade do dia a dia, eu, sem nenhum demérito, e isso é muito comum nas especializações, por exemplo, de varas especializadas. O nosso trato, a nossa decisão é muito mais precisa do que do judiciário. Né? Onde tiver algo mais complexo para ser feito, isso vai cair para o judiciário. Mas agora, quando tocar a um tema que a gente está muito afeito, né, e que a gente consegue atribuir a segurança necessária, né,
certamente a gente tem uma solução muito melhor. Eu vejo isso muito nas retificações, seja nas retificações do registro civil, nas retificações do registro de imóveis, nas partilhas, né? Isso sempre um formal de partilha para o judiciário que não está feito às minúcias do dia a dia, é muito mais difícil do que um tabelião. Sim. O tabelião sabe exatamente o que precisa. É o dia a dia, né? Exatamente. Trabalha naquilo, é a especialização. Né? Então, eu acredito que todo mundo ganhou. Né? Ganhou exatamente a comunidade, nós ganhamos, o judiciário ganhou, a sociedade, que... eu recebo, também sou registrador de imóveis, né? Eu recebo muito poucos formais de partilha. Sim. A sociedade já nos reconheceu como uma boa solução. Eu falar isso que, além de tudo, nós temos uma coisa que é muito importante, né? Na vida e no trabalho, que é credibilidade, né? Os cartórios têm, inegavelmente, credibilidade. Sabe que a coisa vai acontecer de maneira certa, correta, que a gente vai atuar de acordo com a lei, né? Então, isso aí é extremamente importante. Mas assim, sobre a paternidade, né, passando aí do nascimento, a gente tem uma questão que também é muito comum, que é a paternidade e acredito que também a maternidade socioafetiva, né? Sim. Só que aí não é só, me parece que não deve ser só chegar no registro civil e dizer que quer ser pai ou que quer ser mãe junto com aquela mãe biológica, enfim. Ali eu acho que tem todo um procedimento a ser seguido, né? Sim. É mais complexo um pouco. Sim. E também talvez seja das atribuições que a gente teve que não afasta, claro, a todas elas. Elas não afastam a intervenção judicial. Alguém que queira fazer isso judicialmente é possível, claro. Né? Mas essa atribuição que a gente recebeu, e uma das mais que começaram a ser mais complexas, exatamente é a da paternidade ou da filiação socioafetiva. Porque exatamente pode ser tanto a paternidade como a maternidade. Isso é, né? E a característica exatamente da filiação socioafetiva é estar desvinculado biologicamente. Então, pode ser qualquer um. Nós temos que ter afetividade, né? Então, e não é tão simples assim exatamente. Não é só chegar e dizer assim, eu quero ser, né? Diferentemente da biológica, que a gente teria exatamente essa declaração, que é só o reconhecimento, e eventualmente tu poderia fazer uma conferência científica a partir do DNA, né? A filiação socioafetiva tem outros elementos, que são o sócio e o afetivo. Ou seja, como que essa comunidade vê essa relação e como internamente é essa relação. Então, aí surge a figura do registrador que vai avaliar a partir de provas apresentadas, entrevista com todas as partes envolvidas, se exatamente existem esses requisitos. Mais do que uma simples declaração, aí passa pelo crivo do registrador. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu fiz uma entrevista de uma filiação socioafetiva de duas meninas, né? Uma 14 e outra 12 anos, e isso é importante. A gente, mesmo um menor, deve ser ouvido. Deve ser ouvido, claro, acompanhado dos pais e tal, e para reconhecer, e era certo que eles tinham uma afeição, essas duas meninas com os pais. Né? Não é? Tô pensando aqui, não é alguém que se considera pai de uma determinada pessoa, mas essa pessoa tem que se reconhecer como filho também, exatamente. Né? Por isso que a gente até faz essa entrevista separada, né? Primeiro um e depois outro. E já teve casos que eu indeferi porque não vi ali exatamente essa affectio, né? de fraternal, de pai e filho, né? E o padrão desse tipo de reconhecimento sempre é o mesmo, assim, eu não fiz nenhum diferente disso até hoje, já fiz vários. É exatamente isso, um casal que se separa ou extingue por alguma razão, faleceu e tal, os filhos ficam com a mãe tem uma nova relação, e esse que chega na relação, ele acaba assumindo as funções de pai, e com o tempo, e isso é um dos elementos, assim, uma das situações que a gente consegue identificar a maior emoção. Exatamente isso. Porque essa pessoa, né, ficou à margem, ele era o pai, que era o pai mesmo, né? E em todas as situações onde ele tinha que se colocar, ele não podia.
Sim. Porque ele não tinha a legitimidade jurídica. E é isso que a gente faz. E é isso que eu dizer assim, ó, é emocionante, assim. É emocionante. Eles se emocionam muito quando tu entrega a certidão com o nome deles, né, e outras coisas. Nessa questão da filiação socioafetiva, você tem mais um elemento importante a colocar sobre a multiparentalidade. Sim. Né? Que exatamente a filiação socioafetiva, o reconhecimento de filiação socioafetiva, ele é inclusivo, ou seja, a gente não vai retirar o nome de ninguém, a gente só vai incluir o nome da mãe ou do pai socioafetivo, e vai fazer o quê? Então ela vai ter 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai e 6 avós. E o pai, no exemplo do pai, o pai biológico, ele tem que concordar ou ele não participa dessa... Tem que concordar que efetivamente surja a figura jurídica formal de um outro pai, né? Que já existe no caso, né? Na verdade, sim, né? Sim. Ele precisa concordar ou não? Aos menores, sim. Dos menores, sim. Eles sempre têm que concordar. Mas quando eles forem maiores, não precisa comparecer pai, não precisa comparecer mãe, ninguém. Na verdade, a gente vai fazer a mesma averiguação, a mesma investigação e vai tentar identificar esses elementos de socioafetividade daquelas 2 pessoas. Né? Então, quando for menores, eles têm que participar. Inclusive, tem intervenção do Ministério Público. Porque estou pensando que tem toda uma implicação jurídica, né? Quer dizer, os pais são herdeiros dos filhos, por exemplo, né? Quem passa a ser pai formalmente vai passar a responder pelos alimentos também, no caso, pode haver uma separação ali na frente também. Sim, então, e às vezes é bom até que esse processo, eu não sei qual é o tempo desse procedimento, às vezes é até bom que ele não seja nem tão rápido né? Ele tem que ter o tempo dele, até porque às vezes a pessoa pode tomar uma atitude um pouquinho ali e depois pense, porque tem todas essas consequências, né? Exatamente. Mas o processo, ele não é que ele seja rápido, porque tem todo um processo, porque tem que trazer essa documentação, a gente tem que avaliar. Normalmente o pessoal traz fotos, a questão da conjugalidade é importante, né? Esse casal, essa pessoa que chega na relação e vai assumir a função de pai ou de mãe, normalmente eles acabam casando, tendo uma união estável. Então, a conjugalidade a gente avalia, filhos comuns, se eles já têm outros filhos comuns, e aí depois toda a história. A história exatamente com fotografias, participação em eventos escolares, religiosos e tal. Então, é importante que isso seja bastante consciente. Até porque, da mesma forma que o reconhecimento de filiação biológico é irrevogável. É o que eu ia perguntar agora, exatamente. A pessoa não vai lá na frente, acaba aquele relacionamento e resolve desistir de ser pai. Acordei e disse assim, não quero mais. Não tem isso. Acabou. Então, quando chega na hora da briga dos alimentos, não é pai, não. É pai, como aquele que adota é pai e pronto, né? Exatamente. Que é uma outra situação. E é importante que não há nenhuma distinção. É filho, ponto. Muitas vezes a gente utiliza o filho do coração, não sei o que lá e tal, identificados assim, qualificados assim, mas é pai. Ponto. E só para dar bem a ideia de que não tem diferença nenhuma. Sim, quando é oficial, quando está na certidão de nascimento ou foi colocado depois, é a igualdade, né, entre os filhos para todos os efeitos. E claro, os mais evidentes são esses, né, da sucessão e de alimentos. Sim. Outra questão que é bem importante, que deve ser uma coisa do dia a dia, né, que tem se falado e que pelo que eu tenho visto ou lido, tem cada vez mais se deixado para os cartórios a solução disso, que é a questão do nome, né? Da alteração do nome. As pessoas não imaginam, e me parece que há uma diferença até na questão da alteração do que a gente chama de nome, que é o prenome, e do sobrenome, né? Que também pode ser alterado. Eu acho até que, me corrija se eu estiver errado, a alteração do nome, acho até talvez seja mais fácil, muitas vezes, que a alteração do sobrenome, porque o sobrenome está ligado à questão da família, né? Ou não? A premissa está certa. Sim. Que é o sobrenome, o patronímico ligado à família, né? Mas hoje é mais fácil fazer alteração do sobrenome. Mesmo retirando o sobrenome de família? Mesmo retirando. É claro que se a gente for exemplificar, vai ficar mais fácil, né? O prenome tem uma
possibilidade de fazer essa alteração em cartório, né? O que é uma novidade desde a Lei 14.382 de 22. Até então isso não era possível, era judicial, não tinha saída. Volto a dizer, quem optar por querer continuar sendo judicial pode fazer, mas qualquer pessoa maior que chegar ao cartório e disser, eu quero mudar o meu nome, o meu prenome, né, para o que for, da sua conveniência, né? Vai poder fazer a alteração só manifestando a vontade. O prenome, sem o prenome. Algum documento, alguma coisa? Não, tem que juntar, claro. Daí é dentro daquela ideia de segurança, Sim. Tu deve juntar os documentos que são os teus documentos de identificação básicos, né? E certidões judiciais e certidões de protesto. Essas certidões, elas eventualmente podem ser positivas e não vão impedir a mudança. A única questão é que evitar que se utilize essa alteração de prenome para se furtar alguma responsabilidade e tal. Então, se for positiva, a única coisa que a gente vai fazer a alteração e vamos comunicar a esse órgão, né? Vamos comunicar ao judiciário, vamos comunicar ao tabelionato, para que eles... essa alteração dessa questão isso, que está em andamento. E que faça o link lá para eventualmente, numa certidão positiva ou negativa, ninguém se beneficie disso, né? Agora, já vamos continuar falando, mas eu estou lembrando agora de uma situação de um conhecido nosso, né, que fez todo um processo de mudança de sexo com hormônios, acompanhado por médicos e tal. E lembro que ele hoje passou por um período e um tempo grande no judiciário para conseguir fazer alteração de nome, né? Foi um processo bem complicado, não foi simples. E agora em 2022 se simplificou de uma forma total, né? Simplesmente ele poderia, se tivesse esperado, chegar no cartório e ter feito essa alteração. O prenome... Do prenome prenome puramente, né? Para qualquer pessoa, sem razão, é sem justificativa. Chega lá e diz isso. Sim. A questão do transgênero, isso até é anterior a isso. Sim. Anterior a 2022. O transgênero, se não me engano, é 2019, que é possível. Também em cartório. Chega no cartório, junta essa mesma documentação que eu estava referindo sobre certidões e tal, e isso está tudo no provimento 149 também. E solicita, eu quero trocar meu nome de A para B, João para Maria, né? E quero trocar o gênero. Eu quero passar a ser feminino. No judiciário, exatamente isso que estava dizendo. Havia todo um processo, todo um procedimento até teve um período que se exigia a transgenitalização. Ou seja, tinha que mudar exatamente a genitália para dizer, tu é isso ou é aquilo. Física. Exatamente. E hoje não. Hoje nos cartórios tu pode optar, eu quero trocar só o gênero, só o nome, ou gênero e nome. Né? Então, é uma opção que o CNJ permitiu, então é muito comum também fazer. Isso basta a declaração e manifestação da vontade. E aí é o outro momento também que as pessoas se sentem muito dignas, sabe? A gente percebe também isso, que quando eles recebem aquela pessoa que passou a vida inteira, ou pelo menos a curta, porque isso a gente percebe que essa alteração é feita também por pessoas muito jovens. Assim, aí por volta dos 20, 30 anos, né? Então, a vida delas foi uma vida de privação, de discriminação, de constrangimentos, onde tu tinha a aparência de um gênero e o nome de outro, né? Então, e aquilo é a libertação delas. Né? Claro, tiveram paliativos, vamos dizer assim, que são os nomes sociais, né? Que isso, né? Mas ainda assim não evitava, né? Então, hoje em dia não. Hoje em dia tu consegue passar a tua vida inteira com o nome. Claro, isso depois da maioridade, que ela vai poder tomar essa decisão por si, né? Antes tem uma série de questões que devem ser avaliadas, eventualmente alguma hermafroditismo, coisa parecida que tenha que se resolver. Mas
depois a pessoa toma a sua decisão. Sim. Eu quero ser esse gênero ou aquele e quero viver dignamente, sem constrangimentos. Então, é só para dizer, da mesma forma que aquela filiação socioafetiva, que é um momento muito, muito emblemático, muito sentimental, esse também. Também é um momento especial. E eu interrompi, não falamos do sobrenome, né? Bom, então, eu quero manter meu prenome, né? Que a gente chama de nome, que é o prenome. Exatamente. Mas quero alterar. Em que situações eu posso alterar o sobrenome? Eu posso criar um sobrenome? Eu tenho que puxar um outro sobrenome da família? Posso retirar um sobrenome de uma parte da família que por algum motivo eu não gosto? Eu vou falar de 2 momentos. O primeiro momento é sobre o momento do registro, né? Então, os pais que vão decidir a composição do nome da criança recém-nascida. Esse momento, eles podem fazer exatamente isso. É de livre escolha. Então, enquanto que o nome tem uma natureza, o prenome tem uma natureza constitutiva, ou seja, é a partir dali que ele passa a existir, os patronímicos, eles existem direito a isso, a esse patronímico, né? E todos da cadeia ancestral. Então, pode ser do avô, pode ser do bisavô. Então, desde que haja a prova, tu pode buscar esse patronímico lá na tua ancestralidade e colocar no teu filho hoje. Posso registrar sem precisar ter o nome meu ou da mãe. Pode ser o nome do sobrenome, né? Do avô, por exemplo. Claro que isso é muito incomum, sim. Não colocar o seu. Sim. É mais comum tu pegar e puxar um que tu vai resgatar uma... Até porque... adicionar. Isso, porque a gente recomenda que se mantenha um mínimo de vínculo direto, né? Tudo bem, tu quer trazer alguém lá, né? Porque muito embora socialmente ainda, agora, quer dizer, tu te identifique por documentos, né? Essa identidade familiar é importante. Né? Então, nesse momento... Falando ainda do primeiro registro, assim, então, interessante as pessoas saberem, né? Então, os pais, ou aquele que vai fazer ali aquela primeira declaração, que normalmente é o pai, mas pode ser a mãe, né? Sim. Ele pode escolher a ordem, né? A ordem é... Inclusive, eu acredito que se tiver um outro filho, ele não precisa ser o mesmo sobrenome também, né? Pode trocar de ordem ou fazer diferente, enfim. Não tem... Exatamente. É a vontade, dos pais, registro. Daquele momento, né? Só não pode criar um sobrenome do nada. Não, ele tem que ter uma vinculação ancestral, né? Tu vai ter que comprovar que está dentro da minha lista, da minha linhagem, para eu poder dizer, não, esse pode ser o coisa. E a mudança, a partir já fizemos o registro, mas depois Mas eu queria falar uma outra coisa antes, sobre o prenome. Importante. E é exatamente isso. Chegou, e pode ser o sobrenome também. Normalmente quem faz a declaração, 90% dos casos, é o pai. O pai chegou lá e colocou o prenome e o nome que ele... em tese, hoje em dia, teria combinado com a esposa ou com a mãe da criança, né? Só que ele chega lá na hora e diz, não, quero botar outro nome. Isso é a coisa mais comum que a gente ouve falar. Todo mundo tem uma história dessa. História, sim, sempre tem uma história que meu pai chegou lá e fez o que quis, né? Então, aí hoje existe a possibilidade de oposição ao nome. E isso tanto pode ser quanto ao prenome ou quanto aos sobrenomes ou patronímios que forem utilizados. Ou seja, nos 15 dias que se seguem ao registro, quem não foi declarante, ou seja, quem não foi ao cartório para fazer o registro de nascimento, ele pode ir ao cartório e opor-se àquela composição de nome ou aquele prenome. Se por um acaso quem declarou concordar com isso, a gente faz a alteração. Tem que ter a concordância ainda. Sim, é isso. Não havendo concordância, nós remetemos ao juiz competente. E ele que vai decidir. Emblemático é um caso, se não me engano, que foi em Brasília, uma questão judicial, que foi agora também. E foi exatamente isso. A mãe entrou com uma ação comprovando que eles tinham combinado outra coisa. Né? Haviam sido rompido o acordo que eles tinham estabelecido. O que ela trouxe? Trouxe todo o enxoval da criança. Sim. O nome era outro. É o que tinha sido combinado. Exatamente, era o que tinha sido combinado. E judicialmente foi deferida a alteração do nome da criança. Isso hoje pode ser feito diretamente no cartório. Claro, o declarante concordando
vai se fazer uma alteração, uma retificação, e seria também posterior ao registro, mas nesse período de 15 dias após o registro. Dentro do prazo. É aquilo que ele chega em casa e diz, olha como é que ficou o nome da nossa filha, ou do nosso filho. Não, mas não era isso. Aí, o que ela faz? Nesse prazo, vai ao cartório e faz essa oposição. Né? Mas sendo essa situação mais comum, né, de 90% dentro de uma relação de homem e mulher, se for o caso, né, que pode não ser também, né? Sim. Mas, normalmente, depois que a mulher fica sabendo e fala pro homem que ele deve trocar, eu acho que ele vai concordar, na maioria das vezes. Nós tivemos o caso exatamente assim. Foi da paz. Exatamente. Ela veio, fez a oposição, disse que não era isso que eles tinham conversado, mas ele já veio junto, já concordou, então foi feita a ratificação imediatamente. Né? E do sobrenome, depois para mudar? Do sobrenome, administrativamente, é permitida a inclusão. Nós não temos a possibilidade de excluir sobrenomes. Então, sempre vamos só incluir. Quer incluir um novo sobrenome, eventualmente até alterar a ordem, não tem problema. Mas é só inclusão, não retiramos os sobrenomes. Eu poderia adicionar um sobrenome se eu quisesse, por exemplo, meu pai nasceu na época da guerra, né? Então não ficou com um sobrenome alemão, né? Que é da minha família, né? Que é o que acabou sendo geneticamente mais forte para mim, né? Ficou só com o nome português. E aí me passou só esse nome português. O nome alemão se perdeu por causa dessa situação. Então, teoricamente, eu poderia colocar o Schneider ou o Lenha, que são os nomes alemães, poderia ir no cartório e colocar. Sem problemas. Vai lá, faz essa alteração, pede, claro, comprova essa ancestralidade. Sim. Teu pai, ou, né? E só ter o registro de nascimento dele. O meu caso pessoal, meu nome era Gerson Tadeu Vivan, né? Lá, quando eu atingi a maioridade, eu aí tive que fazer uma ação judicial para incluir o Astolfi. Então, que era da minha mãe, passei a me chamar Gerson Tadeu Astolfi Vivan, mas fiz judicial. Hoje, eu iria a um cartório, né? E faria essa alteração. Inclusive, diferentemente do prenome, no prenome é só o próprio que vai poder fazer essa alteração. Ou seja, somente eu posso fazer isso na minha maioridade. Já o sobrenome, os patronímicos, os pais podem ir mesmo. E dizer assim, não, a gente esqueceu de colocar, ou sem muita razão, ou até para igualar, por exemplo, quando for menor, ele vai lá e faz a alteração, inclui o sobrenome, o patronímico, né? Sim. Existem também situações de alteração, por alteração do estado de filiação, né? A situação mais típica, ou seja, o reconhecimento de filiação ou adoção. Digamos que o pai da criança, né, ele é reconhecido a filiação dele por alguém, né? Até uma socioafetiva mesmo. O que ele pode fazer? Ele altera o seu sobrenome, né, passando a se chamar de acordo com o pai que reconheceu. Pode alterar no seu casamento, pode alterar, inclusive a esposa, se ela quiser adotar aquele, também pode, e alterar nos seus filhos. Então, para deixar toda a linhagem identificada. Sim, aquela... E a outra opção de alteração de sobrenome é na constância do casamento, ou mesmo após o casamento, é fazer alteração. Caso típico, né? Adotei o sobrenome do meu companheiro, do meu marido, da minha esposa, e só que não quero mais. Não acabou o casamento. Pode trocar mesmo, porque a gente sabe das regras de quando acaba o casamento. Exatamente. Enfim. Não acabou o casamento. Sim. Na constância. Pode excluir. Né? E da mesma forma, fez o divórcio ou a separação e não mudou naquele momento. Naquele momento, pode alterar também. Né? E na constância do casamento, se não adotou quando do casamento, pode adotar também. Sim. Pode alterar, no caso, naquele momento. Pode fazer alteração. E isso tudo vale para a união estável também, né? E a certidão do registro civil é a base, né, para que depois sejam alterados os documentos, né? A certidão do registro civil, que é o documento efetivamente que comprova, né? Não é a carteira de identidade, nem o passaporte. A certidão do registro civil é que diz qual é o nome da pessoa, assim como diz que ela está casada, assim como diz que exatamente, que ela faleceu, nós somos, né, o repositório da vida da pessoa. Tu quer saber se a pessoa existe, se ela é casada, se ela faleceu, é o registro civil. Perfeito. Quanto ao casamento, né? Eu acho que a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo já está há muito
está resolvido. Muito superada, né? Mas já foi muito polêmica, né? Foi. Nesse teu período aí de mais tempo no Foi. registro civil, Não existia, né? essa possibilidade. Sim. Eventualmente, tu conseguia um ou outro caso a partir de autorização judicial. Uhum. Né? Aí, eu não lembro exatamente quando, mas o CNJ decide e baixa uma resolução dizendo que deve fazer o processamento das habilitações dos casamentos. Determinando que os cartórios façam, né? Exatamente. Não poderia haver... Sem oposição de sexo, pode ser sem maiores problemas. Sim. E para nós isso é muito comum. Sim. Reclamou uma série de adaptações, porque mesmo o nosso Código Civil, ele é de 2002, até aquelas palavras sacramentais do juiz de paz, que vos declaro marido e mulher, tiveram que ser adaptadas. Sim. Mas isso é o menos dentro da história. Da mesma forma que o transgênero tinha lá o problema da inclusão social, essas pessoas também tinham, né? E agora são casadas e pronto, né? Pode causar para alguns ainda um pouco de espanto, mas é exercício de cidadania. Infelizmente ainda causa, né? Exatamente. Uma questão social que é tão... O importante é eles estarem bem. Estarem bem. Isso é o importante. Sim. E a legislação e a gente acompanhando essa legislação se adaptar ao que há de mais moderno. Só que aí vem uma questão aí que já é um pouquinho polêmica, que faz parte da modernidade. E mais alguém nesse casamento, né? O famoso trisal, né? Um relacionamento, poliamor. Exatamente, né? Isso me parece que nós estamos ainda engatinhando nisso ou não. O desafio é também esse, né? É conseguir chegar, se é para abarcar todas as possibilidades e experiências, né? Nós não chegamos nisso. Tivemos uma rápida experiência, né? Uma rápida experiência e que nem foi no registro civil. Foi nos tabelionatos onde estavam sendo feitas escrituras de poliamor, né? Que tinha, eu não lembro exatamente qual estado que havia autorizado as escrituras de poliamor, mas o CNJ rapidamente proibiu, né? Dizendo que isso precisava de um pouco mais de estudo e tal, mas era uma experiência, né? E isso demonstra, e a experiência, talvez não teremos uma situação tão disseminada assim, mas existe o meio social, tem esse tipo de relacionamento também, que dentro da ideia do direito responder às exigências sociais, isso vai acontecer também. A realidade, mesmo que algumas questões tenham também fundamentos e questões que envolvam, talvez não devessem mais religiosas, políticas, etc., né? Mas a nossa atividade também não pode criar, né? Nós temos que seguir o que tá regulamentado, né? Nós temos uma atividade vinculada, né? Sim. Então, a gente vai aplicar a lei. Né? Muitas vezes isso é um dissabor para alguém, mas de qualquer forma a gente vai aplicar a lei. Se não está autorizado a fazer, nós não vamos fazer, né? Mas logo que tiver, os casamentos homoafetivos tiveram alguma resistência, mesmo em alguns cartórios. Eu lembro que teve situação de alguém aí que daqui a pouco se negou a fazer por convicções religiosas ou morais. E o que é um absurdo, mas de qualquer forma, a lei prevendo o ato normativo que seria do CNJ, certamente a gente deve fazer. Nós somos obrigados a fazer. Agora, a gente tem a questão que sempre teve, que já vem do Código Civil, a questão da mudança do regime de bens, mas nós temos agora a questão mais moderna, que é da separação obrigatória, que aí teve uma inovação grande, né? A partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa mudança de regime, ela é comum? Assim, antes de chegar na separação obrigatória, acontece bastante? O estabelecimento da possibilidade do maior de 70 anos fazer a escolha do regime. Né? Foi isso que o Supremo decidiu. Né? E eventualmente, se já escolheu, também mudar, né? Isso. O primeiro momento é como que acontece na constituição do casamento. Ou seja, na habilitação, ele chega no cartório e diz, não quero que o regime seja obrigatório. Né? Um de nós tem mais de 70 anos, mas nós não queremos esse regime. Exatamente. E isso atende muito, muitas vezes, a uma história de vida, né? Que as pessoas estão vivendo há muito tempo juntos e tal, e em algum momento
com mais de 70 anos, decidem resolver. Não, vamos organizar essa vida, né, por alguma razão, algum temor, e diz assim, ó, vamos organizar. E aí chega no cartório e diz, não, mas agora os bens são só dele, ou são só dela. Não, mas a gente construiu a vida inteira juntos. A lei, né? Sim. E é isso que essa decisão do Supremo vem tentar resolver, e muitas vezes também por opção, sem essa história anterior, né? Dando liberdade às pessoas que exerçam da forma que quiser. E é exatamente isso. Então, vai ao cartório e faz essa... quando for fazer o casamento, eu quero fazer uma opção por alguns regimes que não esse da separação obrigatória. Excepcionalmente, para fazer essa declaração, eles têm que fazer um pacto antinupcial. Tem que fazer o pacto. Porque não seria, em princípio, mesmo sendo o regime legal, né, que seria o da comunhão parcial, ou o regime de STEP, que o pessoal chama, que é o que está ali de prontidão para, se não decidir, mesmo esse tem que ter um pacto antinupcial. Né? O Supremo decidiu que precisa ter o pacto. Precisa o pacto, né? Exatamente. E para a hipótese de querer fazer a alteração, aí tem que ser judicial. Porque, como qualquer alteração, que é o que determina o Código Civil. Exatamente. Está lá no caso, né? Para fazer a alteração do regime de bens tem que ter autorização judicial. Talvez, exatamente nessa evolução, eu acho que até no projeto do novo código tem alguma coisa, né, que trata disso, né? E que isso serve para todo mundo, não só para esse caso, né? Qualquer um que queira alterar. Nós temos já alguma experiência na união estável. Sim. A união estável, ela exatamente funciona dessa forma. Eu fiz uma escritura com comunhão universal. Não, mas a gente quer mudar. Bom, vai lá, altera essa escritura e a partir daqui nós temos um regime de comunhão parcial. Inclusive, mesmo se houver o registro dessa união estável, é possível fazer essa alteração. E nesse caso que o Supremo decidiu, inclusive, ele trata da união estável também. Ele diz o seguinte, bom, a união estável, que também tinha um entendimento de limitação nas declarações, que quando fosse mais de 70 anos, ele teria que ser um regime obrigatório, nesse caso, ele permitiu para aquelas situações que já estavam registradas, que se fizesse alteração no próprio registro, apresentando um novo pacto. Simplesmente assim. Se lá foi imposto uma separação obrigatória, agora faz o pacto e leva ao cartório e faz a alteração. A união estável não precisa da decisão judicial. Não precisava da decisão judicial. Não vai precisar. Isso. Gerson, nós estamos encaminhando para o final, né, nessa conversa que está muito, muito boa, mas eu queria só falar um pouquinho mais sobre, para encerrar, que seria o assunto mesmo, da questão da união estável, né, que a gente parte ali do Código Civil com aqueles requisitos, aquela situação que de fato, que ainda é uma situação de fato, né, união estável, mas cada vez mais as pessoas procuram oficializar essa situação de fato, né, declarar que estão naquela situação, porque isso vai ter muitos efeitos lá na frente, né, e isso cada vez está sendo mais facilitado, não é? Sim, a união estável, exatamente, como tu disse, é fato, mas nós temos uma demanda por uma forma, ou pelo menos por uma externalização da existência da união estável, seja para questões sentimentais ou para que é muito comum também nos planos de saúde, ou então questão imobiliária, de aquisições e tal, que tem que fazer essa prova. Então, cada vez mais, sim. Inclusive, com a possibilidade do registro das uniões, da união estável, né? Ou seja, os cartórios de registro civil, hoje eles podem fazer um termo declaratório, né, que seria idêntico à escritura, e também registrar tanto a escritura quanto o termo declaratório e também sentenças que eventualmente reconheçam ou extingam as uniões estáveis. E também o que é a novidade aí, que também é algo parecido, muito parecido, onde o registrador faz um juízo sobre a vida das pessoas, né? Avalia ou sentencia, vamos dizer assim, muito parecido, que é a certificação eletrônica, né? A certificação eletrônica é quando se pretende lançar no registro uma data de início ou de fim da união estável. Ou seja, se vai ao cartório para, quero registrar a união estável e determinar que ela começou em tal data.
Que tem uma repercussão enorme. Exatamente, na né? parte de imóveis, por exemplo, a gente trabalha com imóveis. Né? Exatamente. Quer dizer, aquele imóvel foi adquirido durante a união estável ou antes? Exatamente. Né? Ela pode ter repercussão, né? Sim. Pode comunicar ou não comunicar esse bem. Uhum. E seria um dos, né, uma das situações. Então, daí o registrador, da mesma forma, faz um procedimento de investigação com documentos, entrevistas e tal, e certifica. Efetivamente está comprovado que essa união começou em tal data. Né? Claro, tem outras alternativas, da mesma forma. Pode ter uma sentença que diga isso, né? E também tem a situação onde, que é um pouco estranha inicialmente, que é eles declararem num termo declaratório, numa escritura, que irá começar a união estável a partir de hoje. Né? Então, da mesma forma, isso vale como data inicial para todos os efeitos da união estável. Mas cada vez mais, exatamente, nós temos formalizado. Eu digo temos na atividade notarial e registral como um todo, né? Sim. Perfeito. Muito obrigado. Agradeço muito a tua participação aqui. Nos deu uma aula aqui sobre questões que fazem parte do dia a dia, né, de todo mundo. Cada vez mais o registro civil, né, ele se coloca exatamente nessa berlinda. Afinal de contas, as pessoas também querem se regularizar, querem ter a sua situação, por exemplo, essa questão dos nomes, né, que é muito complexo, parece muito complexo, mas não precisa de advogado, é diretamente no cartório. E isso é importante a gente divulgar, porque mais do que a nossa atividade, é uma prestação de serviço. Exato. A nossa ofício da cidadania, né? Exatamente. Muito obrigado. Eu agradeço a todos que nos acompanharam. Convido a todos para acompanhar esse episódio e os demais no YouTube, a se inscreverem no YouTube do Colégio Registral e nos acompanharem também no Spotify. Muito obrigado. Podcast Registral, com a apresentação de Guilherme Pinho Machado.